Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando mais um podcast do Escritório MSA, Matheus Santos Advogados. Hoje estamos recebendo a equipe do Imposto BR através do Dr. Marcos, advogado especialista em direito tributário, uma empresa que está nascendo aqui na região de Florianópolis, mas com atuação nacional, algo super diferente, bacana, estruturado para o empresário que quer saber um pouco mais sobre direito tributário, sobre recuperação tributária, recuperação de crédito. Então agora eu passo a palavra para o Dr. Marcos, que vai falar um pouquinho da Imposto BR, um pouquinho da sua vida profissional também, para que todos conheçam um pouco mais. Vamos lá. A Imposto BR ela surgiu a partir de uma necessidade que a gente foi percebendo de alcançar outros clientes além fronteira, né? A Imposto BR ela começou através de um escritório de advocacia, do qual eu fazia parte, era um dos sócios. O escritório atuava praticamente com direito empresarial, não necessariamente tributário. Certo. Só que com o tempo a gente acabou percebendo que realmente o direito tributário, ele, embora pareça algo acessível, né, algo que a gente vê no dia a dia, na televisão, falando sobre impostos, taxas, mas a dinâmica da legislação tributária ela é muito difícil de ser acompanhada, né, se não por um profissional realmente especializado e com bastante conhecimento na área. Então, a partir dali, o escritório acabou se dedicando mais a essa área de execução fiscal, na parte até de administrativa, fiscal, e conforme foi passando o tempo, surgiu essa necessidade juntamente com clientes. Então, a Imposto BR, ela surgiu porque a gente percebia a demanda, a necessidade de clientes, e em alguns deles, no caso hoje, alguns dos diretores da Imposto BR são empresários de empresas que faziam parte do nosso portfólio de clientes. E inclusive utilizando a expertise deles é que a gente conseguiu chegar hoje na estrutura que tem a Imposto BR. Então, a Imposto BR hoje ela foi criada e desenvolvida por e para empresários. Perfeito. E só para deixar claro, doutor, a Imposto BR então não é um escritório de advocacia. Não. A Imposto BR ela é uma empresa que tem advogados, mas tem empresários de vários segmentos que são hoje sócios e que são hoje funcionários da Imposto BR, correto? Exatamente. A Imposto BR ela não tem uma atuação direta no contencioso tributário, ela não exerce a função de um escritório de advocacia propriamente dito. É muito mais como uma consultoria empresarial, muito mais como quase que uma plataforma de soluções jurídicas que a gente apresenta, oferece para o empresário ou para aquele cliente que nos procura através do site, oferecendo a ele soluções, e dali é feito o encaminhamento, né? Então, quer dizer, hoje a Imposto BR ela é quase que digamos assim, uma forma de um marketplace onde o empresário consegue analisar soluções e possibilidades que ele tem ali apresentado no nosso site, por exemplo, e onde ele pode ver sobre restituição de crédito tributário, sobre um planejamento tributário, sobre as formas e regimes tributários, para ver se ele está realmente enquadrado no melhor regime para a empresa dele. Então, é basicamente dessa forma que a Imposto BR funciona, e a partir dali é feito o encaminhamento. Alguns clientes preferem continuar com o escritório que ele atende. Em alguns casos, dependendo da complexidade, o cliente prefere utilizar a própria contabilidade. Existem casos administrativos que permitem isso, né? Embora mais adiante a gente pode falar um pouco sobre a real necessidade de um especialista nesse tipo de situação administrativa. Mas também contamos com colaboradores, parceiros, que seria a principal recomendação, a gente já conhece, são advogados credenciados, escritórios credenciados, que a gente consegue fazer realmente um encaminhamento para que essa solução seja alcançada. Perfeito. E justamente por isso que, dentre tudo que o doutor acabou de comentar, é que a gente está fazendo esse podcast para falar da Imposto BR, justamente por conta dessas novas tecnologias, dessas novas startups, das novas empresas que trazem soluções para o empresário, e a gente viu isso crescer muito na pandemia, a gente viu se desenvolver, a gente viu que no direito hoje a gente praticamente não tem fronteiras, né? Eu vejo pelo nosso escritório hoje diversos clientes que estão nos acompanhando sabem disso, a gente daí tem cliente nos acompanhando de Manaus, Rio Grande do
do Norte, São Paulo. Hoje temos a nossa filial em São Paulo, mas hoje não necessariamente o cliente ele tem que estar fisicamente aqui. Por mais que a gente goste de sentar, tomar um café com o cliente, a gente sabe que hoje se torna muito mais fácil você ter um cliente que precisa do teu trabalho, né, que ele sabe que você é competente, que você tem a solução para ele, mas ele está lá no interior de Minas, ele está lá no interior de Goiás, e ele consegue acessar o teu escritório, ele consegue ser teu cliente sem gastar uma viagem para cá, sem ter que se hospedar em Florianópolis, por exemplo. E a gente vê que diversas empresas também estão trazendo soluções como a nossa, e a de vocês é um exemplo. A gente tem acompanhado o crescimento, a gente tem acompanhado o próprio portal, e o portal está maravilhoso. Eu tenho certeza que a empresa vai ser um grande sucesso, já é, né? E tenho certeza que vocês vão fazer um trabalho fenomenal. Aproveitando, eu quero apresentar também para vocês o Dr. Luiz. O Dr. Luiz é nosso advogado tributarista aqui do escritório. Eu queria que o Dr. Luiz se apresentasse também rapidamente para que todos soubessem quem é o doutor. Então, meu nome é Luiz Eduardo, eu sou advogado responsável pela área tributária, especialista em direito tributário, e sou muito afeito à tecnologia, considerando que nós temos aí um cenário em que as regras tributárias, em média, mudam a cada 3 horas. É fundamental a gente também se aparelhar de novas tecnologias para acompanhar a velocidade das mudanças tributárias. Então, projetos como o da Imposto da BR nos trazem muita felicidade, porque realmente é um braço que nos auxilia a levar as melhores soluções para os nossos clientes. Justamente, eu acho que hoje toda e qualquer possibilidade, né, que o cliente, que o empresário tenha de entender melhor o seu negócio, de entender melhor por que às vezes ele tem alguns gargalos, né? Por que às vezes ele tem a empresa X ganha dinheiro e a dele nunca sobra? Por que o amigo dele, que é empresário, consegue crescer e ele não consegue fazer a empresa dele crescer? Por que ele vende e sempre parece que ele está no prejuízo? Às vezes, né? Até no mesmo ramo de atuação, né? Isso, é verdade, é verdade. Doutor, vamos lá, vou fazer uma perguntinha aqui. O trabalho de recuperação de créditos, ele é necessariamente jurídico? Porque eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo deve estar se perguntando. Ele tem que passar por advogado, esse trabalho de recuperação de crédito, ou não? Então, isso é o que a gente até pincelou agora há pouco, e a resposta é não. A resposta, se fosse dar uma resposta sim ou não, é não. Não, é possível fazer essa restituição de forma administrativa sem a necessidade de um advogado. Agora, se é recomendável ou não, eu diria que sim, é recomendável que se faça com um especialista, porque a gente está mexendo realmente com uma questão fiscal, que é algo sensível. Isso aí é passível de uma futura fiscalização, né? A gente deve sempre recordar que existe um prazo após qualquer ato no âmbito do direito fiscal, e quando a gente trata de fisco, para que o fisco venha a fiscalizar posteriormente, futuramente. Então, a recomendação, né, é que se faça sim com um especialista que sabe o que está fazendo e que já fez isso. Eu gosto muito de usar analogias quando a gente está explicando, principalmente para o cliente, né? Já me perguntaram isso outras vezes. Doutor Marcos, eu posso fazer com o meu contador? Eu disse, claro, se o contador for uma pessoa capaz, qualificada e já entender disso aí, pode, sem problema algum, podemos até orientar. Caso não tenha interesse, pode fazer. Agora, conversando com esse cliente especificamente, eu ainda brinquei com ele. Eu digo, olha, se perguntar para um dentista se o pai pode arrancar o dente do filho, pode. Né? Agora, o recomendável é que se faça com um especialista, que se leve no dentista e faça a extração no local correto. Por quê? Porque podem acontecer situações inesperadas, ou uma situação ali que, de repente, tem que ter um especialista ao lado para poder solucionar. Perfeito. E muitas vezes até o contador, por mais que seja um excelente contador, por mais que tenha bastante conhecimento técnico, ele não tem conhecimento jurídico, né? Então ele não conhece a tese a ser aplicada. E ele às vezes tem um pouco de receio de aplicação de alguma determinada tese que ele até leu, ele até buscou, mas ele tem medo da aplicação, né? Isso é importante deixar claro. O doutor consegue mensurar, para quem está nos assistindo, qual a complexidade desse trabalho? Se ele é complexo, se ele não é. Assim, vamos imaginar a questão de tempo. Vamos pensar no administrativo. O empresário buscou o Imposto BR, se cadastrou, fez lá respondeu os questionários que vocês vão passar para ele, e vocês apresentaram para ele que ele tem uma recuperação de crédito administrativa. O doutor tem uma noção de complexidade de tempo para que ele tenha um resultado referente a essa recuperação?
Exatamente. A gente primeiro tem que destacar a questão se a restituição vai ser administrativa ou judicial, né? A pergunta é administrativa. Isso. No caso da recuperação, da restituição administrativa, eu diria que é um procedimento simples e complexo. Por que eu digo dessa forma? Porque ele é um procedimento que tem tudo para ser rápido e para trazer um retorno qualificado para o cliente. Ou seja, fazendo da forma correta, né, eu diria que é um processo rápido, dependendo, claro, do regime tributário. Por exemplo, a gente pode utilizar, de exemplo aqui, a restituição para empresas do Simples, no caso do PIS/COFINS em produtos monofásicos. Nesse caso, a gente está falando de uma restituição de crédito que pode ser feita em 90 dias, 60, 90 dias. Né? Desde o início da tratativa com o cliente, desde todo o procedimento até o final, a gente está falando de um prazo extremamente curto, né? Principalmente quando se trata de questões burocráticas. Então, na esfera administrativa, sim, é simples, porém complexo. Por que eu digo complexo? Porque existe muitas questões ali sensíveis, porque tu está mexendo em algo que já foi informado ao fisco. Né? A restituição, a recuperação desse crédito, ela se dá através de uma informação que já foi enviada para o fisco, ou seja, a gente já falou para o fisco, é dessa forma que eu fiz, é isso aqui que eu tenho. E quando tu vai mexer novamente nessa situação, então, tem que ser algo muito pontual e extremamente correto. Doutor Marcos, eu só aproveitar aqui, porque a gente está no meio aqui e eu acho que é importante a gente explicar. Então, você falou a recuperação de produtos monofásicos, né? Então, para o nosso ouvinte, às vezes, para quem está nos acompanhando, está nos vendo, é importante. Então, o que são a tributação de produtos monofásicos, né? Que é possível recuperar, principalmente para as empresas do Simples. São aqueles produtos que já foram tributados lá na origem, por exemplo, fabricante. Então, vou dar um exemplo que todo mundo conhece, que é a Coca-Cola, por exemplo. Quando a Coca-Cola produz o refrigerante, ela já paga na saída da fábrica por toda a cadeia tributária. Então, se passar ali por 3, 4 pessoas, aquele produto já foi tributado, porque isso facilita também a fiscalização. Então, ao invés do fisco ir atrás de cada empresa, ele vai atrás de quem fabrica. Então, e quando o contribuinte ele lança, como você falou, ele lança esse produto de novo na tributação dele, ou seja, ele está pagando de novo um tributo que ele já está embutido no preço que ele comprou do fabricante. Então é importante a nossa audiência entender isso, para que ele possa saber que, apesar de você, vamos dizer assim, mexer em algo que já foi declarado, é um direito dele. Exato. Né? Então, se ele não está pedindo nada demais, ele está pedindo só aquilo. É como se nós fôssemos num restaurante e pagasse por um prato que nós não pedimos, ou uma garrafa de vinho que nós não pedimos, e chegou em casa e viu, não pedi esse vinho. Aí você volta no restaurante, pede aquele valor, olha, eu não paguei por isso, mas não bebi, ou não comi. Então, a restituição é nesse sentido. O contribuinte ele não está pedindo nada demais, ele não está pedindo um favor ao fisco, ele está só realmente solicitando aquilo que ele pagou a mais, que já foi pago. E por isso a complexidade, né? Porque assim, a diferença entre estar fazendo algo correto dentro da lei e a diferença entre estar fazendo algo errado, que pode inclusive trazer problemas criminais para o empresário, ela é muito linear, ela é muito tênue, ela é muito pequena. Então assim, você tem que, como empresário, sempre ter sim muita confiança naquele contador que está fazendo, saber que ele é bom e que ele entende daquela tese que está sendo aplicada, e a gente sempre orienta a ter um advogado junto, dando esse suporte, esse acompanhamento com o contador, e que esse advogado também entenda do assunto. Não adianta muitas vezes você contratar um advogado generalista, um advogado que entende um pouco de cada área, mas que não é especialista em direito tributário, que talvez ele também não saiba dar essa orientação de maneira correta, da forma como tem que ser feita para o contador fazer o que é correto fazer. E esse é correto fazer é aquilo que é teu direito como empresário receber. Você não está fazendo algo irregular, ou uma armação, ou um jeitinho brasileiro. Não, tu está fazendo o quê? A cobrança, a restituição daquilo que tu pagou a maior, porque te foi cobrado errado. Né? E isso é importante deixar claro, porque esse trabalho é um trabalho muito bem executado pela Imposto BR. E eu fiz questão de ressaltar
a questão administrativa, porque muitas vezes as pessoas estão aqui nos assistindo, estão pensando, poxa, o Dr. Matheus, Dr. Luiz, Dr. Marcos, são todos advogados, então a restituição ela é só judicial. Não, ela pode ser administrativa. Obviamente, ela sendo administrativa, o caminho é mais curto, a restituição é mais rápida. Porém, muitas vezes a gente não consegue, né, doutor? Provavelmente a Imposto BR não deve conseguir a restituição administrativa de todos os casos. E daí existe a possibilidade de judicialização? Existe. E até interessante destacar isso, doutor Matheus, porque a linha tênue que foi abordada é justamente isso, né, que fique bem claro. A restituição ela é possível desde que de forma correta, senão isso vai se tornar uma dor de cabeça, né? E a pergunta de se a Imposto BR consegue a restituição de todos é não consegue. E o não conseguir é justamente a prova de que se faz de forma correta. Porque, às vezes, existem empresas, lamentavelmente, algumas conhecidas no Brasil, casos, né, que acabam levando esse temor para o empresário. Então, exemplos de empresas inidôneas, ou seja, empresas que na verdade são quadrilhas de criminosos que acabam destruindo empresas, elas acabam semeando esse medo no empresário e impedindo que ele cresça, que ele consiga restituir valores com o medo de que, nossa, se eu mexer nisso o fisco vai vir em cima. Não, se for da forma correta, o auditor que está lá para fazer a tua análise do teu pedido, ele simplesmente vai ver, esse produto, ele é um produto passível de restituição? Então ele vai ver se tudo que foi pedido bate, confere, vai ser autorizado, né? Então a restituição vai ser da forma correta, de forma plena e não vai haver problema para o contribuinte. Então a Imposto BR ela faz isso, ela analisa de forma criteriosa e a gente, da mesma forma como a gente tem uma satisfação de dizer para o cliente, sim, você tem um crédito a ser restituído, a gente também diz, não, você não tem porque você já fez da forma correta. Né? Então quer dizer, se existe a possibilidade, a gente faz. Se não existe, a gente informa. Perfeito. Doutor, seria possível elencar algumas empresas que teriam sucesso numa recuperação tributária ou quais as empresas têm mais sucesso hoje? Doutor Matheus, a gente verifica que os casos que mais aparecem ou os casos que mais têm sucesso são destas empresas. Essas outras podem ter sucesso também, mas não são a grande massa que a gente recebe. Um exemplo. Sim, é possível. E até é interessante destacar que o ramo que a gente com certeza teria sempre um maior êxito na verificação e apuração de um eventual crédito, eu diria para ti que seria o ramo de farmácias. Né? O ramo de farmácias, pet shop, né? Agropecuárias, casas de óleo, né? Muitos dos vendedores de óleo e lubrificantes acabam não sabendo dessa possibilidade, eles têm bastante crédito a restituir, né? Postos de gasolina, lojas de conveniência, mini mercados, mas é interessante destacar que depende muito do regime. Né? Às vezes existe um segmento que no lucro real, no lucro presumido, acaba se destacando mais, né? Como por exemplo os postos de gasolina, que geralmente estão enquadrados nesse regime, eles acabam tendo sim bastante valor a ser restituído. Já no simples, a gente verifica que farmácias, existem também empresas de material de limpeza, acaba também incidindo bastante, e principalmente bares e restaurantes. E acaba que, ainda que num pequeno volume, né, às vezes bares que não de grande expressão, mas bares com faturamento já a partir de 200 mil reais, 100 mil reais, já tem um valor bastante considerável. Doutor, só fazendo um adendo, o doutor falou uma coisa agora que é importante você que está nos assistindo prestar atenção. Tenho certeza que boa parte que está acompanhando o nosso podcast está se perguntando, será que a minha empresinha, a minha empresa, a minha microempresa, ela tem direito? Será que eu que faturo por mês 120, 130 mil reais, eu posso ter algum crédito a ser restituído? Ou será que esse podcast está tratando de recuperação de crédito para empresas grandes, de volume alto, de faturamento de mais de 1 milhão? A minha empresa que ela está ali enquadrada no simples, ela tem algum direito de restituição? Ou seria somente para empresas de lucro presumido, de lucro real? Então eu gostaria que o doutor deixasse isso claro para quem está nos assistindo entender que a gente está falando de recuperação de crédito para todo e qualquer tamanho de empresa.
né, doutor? Não tem nenhum tipo de distinção de tamanho. O que o doutor quis falar sobre volume é que, obviamente, quanto mais volume é proporcional, proporcional à recuperação, doutor. Isso. Mas, perfeito. Até na verdade, isso é interessante porque é praticamente o foco do da Imposto BR é justamente isso. Análise gratuita. O cliente que tiver interesse, ele acessando o site impostobr.com, ele verifica que logo em várias etapas ele consegue solicitar essa análise gratuita, então ele consegue enquadrar já ali, inclusive faturamento, número de funcionários, para que a gente possa fazer realmente uma análise bastante criteriosa. Porque a gente não analisa só questões fiscais, a gente analisa até outros segmentos, né? Desde a questão de oneração da folha, para ver qual é a situação do regime daquela empresa. Então, não importa o tamanho, né? É proporcional, evidentemente. Um cliente que fatura 60, 80 mil reais, ele vai ter um crédito a restituir, evidentemente que menor que uma empresa que fatura 500 mil reais. Perfeito. Agora, serve para todos. E uma das ideias da Imposto BR é justamente ajudar o pequeno empresário. A gente quer fazer da Imposto BR uma empresa que realmente preste algum serviço à sociedade, né, que dê algum retorno. A gente não quer só receber e ganhar junto com o cliente, a gente quer entregar algo. Mesmo para aqueles que não se tornam nosso cliente, conseguem acessar ali e ver algumas soluções. Marcos, interessante porque, desculpa, doutor, interessante porque o cliente, ele pode, então, o possível cliente, né, ou a pessoa interessada, ele vai entrar no site, ele vai fazer uma solicitação de análise gratuita, não necessariamente ele precisa contratar a Imposto BR, ele pode pegar essa solicitação e procurar o contador dele, procurar o advogado dele e tocar a vida com quem ele quiser, né? Então não é uma imposição, ou não existe lá o cliente vai passando e tem uma trava, tem que pagar X para continuar para a próxima etapa, né? A contratação dos serviços de vocês é mediante a aprovação ou não do cliente, não é uma exigência para que ele tenha a análise correta. Exato. E exatamente dessa forma que a gente pensou em fazer o site exatamente correto, demonstrando a idoneidade de todos os operadores que estão por trás, né? E não existe nenhuma trava, né? O cliente que tiver interesse, ele consegue entrar ali no site, fazer essa análise gratuita, preencher o formulário, ele envia todas as informações que são pertinentes, né, como qual o regime que ele se encontra, qual é o ramo que ele atua, qual é o faturamento médio da empresa dele, e a partir dali a gente retorna com algum dos nossos operadores, daí sim um contato mais direto e realmente personalizado para apresentar alguma solução. A partir dali, somente mediante a aprovação do cliente, é que a gente dá seguimento ao trabalho. Perfeito. Não, eu queria destacar porque o Marco falou nessa questão de fazer o diagnóstico, e isso passa muito por uma questão de educar o empresário também, porque a informação não chega. Então a gente tem aqui também o nosso atendimento com o nosso cliente, e é muito interessante essa prestação. Quando você falou a gente quer entregar algo à sociedade, Marcos, eu acho que é fundamental esse fator da Imposto BR de educar o empresário, porque quando a gente fala muito, eu tenho essa experiência já há 14 anos atuando no direito tributário, e o empresário ele tem a impressão que a legislação tributária só serve ao fisco. E é muito importante quando você fala isso, não, nós fazemos o diagnóstico, no mínimo a Imposto BR vai passar a informação correta para o contribuinte. Perfeito. E eu acho que esse daí já é um grande valor que a Imposto BR passa, né? A educação do empresário, para que ele tenha a segurança, né, de tocar ali o negócio dele, focar, sabendo que ele está fazendo o correto, e a nossa experiência também demonstra que o empresário ele quer fazer o correto, né? Então ele se assessorando com as pessoas certas, com o conhecimento certo. Esse trabalho da Imposto BR é muito interessante, né? Não ter esse custo inicial, né, para o contribuinte poder realmente saber o que ele está fazendo, entender como é que funciona, se ele está no melhor cenário possível tributário para ele. Doutor, aproveitando o gancho que o doutor falou do escritório, gostaria que o doutor falasse um pouquinho, para quem está nos assistindo, sobre os casos de judicialização. Então, o cliente ele não conseguiu uma recuperação de crédito, né, através da Imposto BR, ou ele não conseguiu uma recuperação de crédito através do próprio contador dele, ele vai buscar o seu advogado, né? Quando ele ou a Imposto BR tem o seu corpo jurídico, ou ele vai buscar o advogado que ele bem entender, que a gente está falando aqui de maneira geral, né? A gente está trazendo a Imposto BR para nos trazer a informação de como a Imposto BR trabalha, mas deixando claro para quem está nos assistindo que esse
conteúdo você pode passar para o seu contador analisar a empresa, você pode passar para o seu advogado correspondente, né? Não tem problema algum, a gente está aqui apenas passando informação para vocês. Então, o que eu gostaria que o doutor deixasse claro para quem está nos assistindo? Eu não consegui, eu empresário, não consegui a restituição de crédito de maneira administrativa. A judicialização dela, como é que ela acontece? Quais são os casos mais comuns? São mais casos de judicialização de casos de empresas do simples, do lucro presumido, do lucro real, né? Os processos, eles são muito morosos, eles não são, os clientes geralmente têm êxito nessas ações ou não. Fala um pouquinho sobre os processos judiciais agora, que a gente está falando muito do administrativo, né, doutor? Vamos falar um pouquinho do judicial. A judicialização, em alguns pontos, ela é necessária, porque o que acontece? A gente acompanha hoje, inclusive, assim, situações em que já foram definidas pelo próprio STF, dizendo que o contribuinte tem direito àquele crédito, mas a Receita Federal ela não acompanha essa velocidade. Então, às vezes, a Receita Federal continua cobrando tributos e créditos tributários que já foram declarados até inconstitucionais, porque a legislação ela demora a mudar. Então, aquela portaria da Receita Federal ainda considera aquele tributo devido. Quando ele não está prescrito, né, doutor? Quando ele não está prescrito. Porque acontece muito de aparecer cliente no escritório com um processo para a gente analisar, a gente vai ver o processo, já tem inclusive tese de prescrição naquele processo, já poderia estar prescrito o processo, porque foi ingressado de maneira errônea, né? E ao analisar, a gente verifica que a Receita de fato erra muito, né? Exato. E assim, nesse caso, então a Receita Federal, o servidor ele é ligado àquela legislação, então ele vai falar, não, eu não posso, mesmo tendo uma decisão ali do STF, ele deveria já cessar aquela cobrança. Mas ele fala, essa portaria ainda está vigente, então eu tenho que cobrar. Isso até gera, às vezes, autuação fiscal de algo que não era para ser cobrado. Então, nesses momentos, nessas situações, é sim necessário, e o que é importante aqui para a nossa audiência, a última palavra nas questões tributárias é do Poder Judiciário. Então, não é porque você não conseguiu administrativamente que aquele caso está perdido. Por isso que existe a judicialização, porque quem vai dizer se aquele tributo é devido, se aquele crédito é recuperado ou não, recuperável ou não, é o Poder Judiciário. E como exemplo mais claro, eu acredito que fica bem fácil para entender, principalmente as empresas ali do lucro real, nós temos uma discussão muito grande com relação ao que é insumo, o que é essencial para a atividade e se esse insumo pode ser, por exemplo, utilizado para abater, né, a base de cálculo, para reduzir o quanto que ele vai pagar de tributo. Então, nós tivemos aí alguns casos muito específicos e que foram comentados, por exemplo, hoje as empresas gastam muito dinheiro com anúncios na internet. Então, até que ponto esse valor que ela investiu em anúncio é essencial para, por exemplo, que o Dr. Marcos falou, por exemplo, empresas de dropshipping hoje que só fazem essa questão, né, gastam basicamente com anúncio. Então, se aquilo é importante, é essencial para a atividade, na legislação isso não está claro. Ele não fala que gastos com anúncio de internet é um insumo que pode ser abatido para recolhimento de contribuições. Então, às vezes, ao pedir para a Receita Federal, não, você não tem direito a esse crédito. Nesses casos, nós aconselhamos a judicialização para que o Poder Judiciário possa dar a segurança de que aquele valor pode ser, sim, utilizado para abater o tributo. E por isso a necessidade realmente do acompanhamento jurídico, né? Porque a gente tem que destacar isso para quem está nos assistindo, que até essa fase da receita e do lançamento do tributo, na maioria das vezes quem está ao lado do empresário é somente o contador. E ele tem as regras do jogo, né? O contador ele simplesmente acompanha as normativas, as portarias, a legislação que se encontra vigente, mas existem as questões que, como o Dr. Eduardo bem apontou, que são já decididas no STF, que já são casos, até temas algumas vezes pacificados, em alguns casos até com súmula, mas que eventualmente a Receita Federal não acompanha. Então, por isso que, de repente, ali na fonte, o advogado ao lado dizendo, olha, tudo bem, a Receita não vai aceitar, mas vamos judicializar esse negócio, porque realmente lá na frente nós teremos êxito. Vamos garantir o juízo da forma mais ordeira para evitar prejuízo, e uma coisa, mas o advogado vai ser fundamental. Importante destacar, o doutor falou perfeito agora, e eu acho que é esse o ponto-chave. Muitas vezes você tem um contador excelente, mas o que o contador faz? Ele é conservador, ele está certo em ser conservador. Por quê? Porque ele segue as normativas das portarias da Receita. Então, a Receita ela não acompanha,
acompanha, e o contador também não, porque ele não é obrigado, ele não é obrigado a saber de jurisprudência, ele não é advogado, né? Ele vai seguir o que a Receita diz que tem que fazer, até porque ele tem uma responsabilidade civil sobre tudo aquilo que ele está fazendo. Então, se ele fizer algo, e até mesmo criminal, então se ele fizer algo errado para o empresário ou para a empresa, ele vai ser responsabilizado. E algo errado é algo que a Receita pode vir cobrar do empresário e ele ser responsabilizado junto. Outra coisa é o empresário, a empresa ter um advogado que vai dar essa assessoria, que suporte, que vai dizer para o contador, fica tranquilo que quem vai judicializar sou eu sei o que eu estou fazendo, me passa aqui os dados para eu poder fazer. Ele vai se sentir confortável de ajudar o empresário nas informações que necessita e de fazer os ajustes que o advogado pediu para ele fazer, porque ele está tendo o suporte do advogado. Né? E isso significa a diferença de lucro da empresa. Né? Justamente, e muitas vezes considerável. Muitas vezes o que faz a empresa ter algum lucro naquele mês é justamente a compensação que ela teve de crédito. Isso, né? Então, Matheus, eu queria só rapidamente perguntar qual é a sensação de você chegar para o empresário e falar que ele tem um valor ali que ele não estava contando. Às vezes você chegar e falar para o empresário que ele tinha 100 mil, 80 mil, 500 mil. Legal. Boa pergunta, porque a gente ouviu isso ano passado, foi uma frase muito engraçada. E era um restaurante aqui em Florianópolis e a gente fez um levantamento e ele tinha um valor bastante relevante, né, para receber. Era uma empresa de lucro presumido e a gente fez a restituição e ele recebeu um valor alto, bastante significativo, e ele olhou, a gente não havia cobrado nada, né, era realmente um trabalho de êxito e nesse caso, e quando a gente entregou para ele, o valor foi depositado diretamente na conta e ele falou: eu nunca vi em 20 anos de atuação no mercado, no ramo de restaurantes, um advogado me trazer dinheiro. E vocês não cobraram nada e simplesmente botaram uma sacola de dinheiro na minha mesa. Né? E a gente achou, foi legal, foi uma sensação agradável, né, de ouvir isso. E realmente a gente fez a restituição, a gente fez da forma correta, ele recebeu e evidentemente que dali é que fez o repasse dos nossos honorários, mas foi bastante satisfatório, então é bem legal quando a gente consegue essa restituição. Perfeito, eu fico feliz com a presença do doutor aqui no escritório para que a gente tivesse feito esse podcast, explicado um pouco mais para o empresário dos seus direitos, da forma como ele consegue hoje trazer mais rentabilidade para a empresa, porque uma coisa que a gente gosta sempre de deixar claro para os nossos clientes de direito tributário é o seguinte: muitas vezes tu ter mais lucro não é tu vender mais. Exatamente. É tu estruturar a tua empresa de uma maneira tributária correta, com uma equipe te dando uma assessoria muitas vezes jurídica para que você não tenha ações trabalhistas que vão te dar uma dor de cabeça, uma redução de faturamento, de lucratividade por conta disso. Então, o empresário muitas vezes ele acha que para ganhar mais ele tem que vender. E muitas vezes ele não tem que vender, ele tem que se estruturar. E a Imposto BR tem feito um trabalho muito bacana. Agradeço a presença do Dr. Marcos, agradeço a presença do Dr. Luiz, que é o nosso advogado aqui do escritório na área tributária, um excelente advogado. Estamos muito contentes com a atuação do mesmo. Agradeço a atenção de todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, tanto no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Continuem assistindo a gente tem vários podcasts bacanas para apresentar a vocês, um por mês. Vocês sempre estarão acompanhando aqui no escritório algum tema relevante, algum convidado relevante. Tem muita coisa boa e bacana vindo por aí. Fiquem atentos, compartilhem, passem para os seus amigos, amigos empresários também que têm as mesmas dúvidas que provavelmente você tem. Informação é sempre importante. Podem passar para os seus advogados, contadores. A ideia é trazer o máximo de conteúdo bacana, conteúdo inteligente, que traga algum tipo de solução para a sua empresa. Muito obrigado, até a próxima.